Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Se você é novo por aqui, eu quero lhe dizer em rápidas palavras que nosso canal ele trabalha com vários temas, como religião, política, sociologia, filosofia, principalmente história, política, tá certo? E nós temos vários temas aqui, então você pode aí ficar à vontade para pesquisar. E se você também não me conhece, meu nome é Luciano, e eu sou o criador do canal Refúgio Teológico, onde nós aqui colocamos temas e textos, conteúdos relevantes para a sociedade. Pois bem, e você que já nos conhece, já nos acompanha há algum tempo, hoje nós vamos comentar rapidamente uma espécie de reflexão a respeito da série A Caçadora de Relíquias, tá? É uma série que mais ou menos 28, 30 anos atrás, tá? Por aí mais ou menos, eu tive contato com essa série e na época eu não assisti tudo, né? Vim assistir agora recentemente. É uma série muito interessante para quem gosta muito de história e é repleta de ação, de aventuras, etc, né? Mas o ponto importante aqui, e principalmente da série, é a história, né? Há os que digam que Sidney Fox era uma arqueóloga, outros vão dizer que não, era uma professora de história. Bem, eu prefiro ficar com a segunda opção. Eu considero Sidney Fox como uma professora de história, tá certo? E até por causa da primeira temporada, dos primeiros episódios e tudo mais, onde o termo história é muitas vezes repetido, é algo que se torna até mesmo cansativo. Então eu acredito muito que ela é uma historiadora que participa de aventuras. Mas enfim, nosso foco não é exatamente a personagem, mas sim o que a série quer passar. Eu botei o seguinte aqui: a série Caçadora de Relíquias desenvolve a importância da história como aventura. Então, ao meu ver, tá aqui vai ser minhas opiniões. Ao meu ver, a história que Sidney Fox está passando, ela passa como aventura e não necessariamente como algo estritamente, especificamente acadêmico, cientificamente desse, mas como algo dinâmico, como algo que realmente dá para assim curtir, dá para se viver. Dentro da ficção, trazendo elementos de coisas, de fatos reais, né? Então é bastante interessante. É, a gente vai ver aqui também que não foi muito trabalhada aqui no Brasil essa série. Se eu não me engano, passou na Band. E tem no máximo 2 ou 3 temporadas, tá bom? E antes da gente continuar aqui, eu gostaria de que você pudesse, depois de terminar esse vídeo, compartilhar com pessoas que gostam desse assunto, para que as pessoas possam alcançar mais esse nível, né, de multiplicação e distribuição de conhecimento. Pois bem, indo adiante, eu trago aqui um texto que eu escrevi dizendo o seguinte: a série Caçadora de Relíquias explora a importância da história para resolver casos, enigmas e mistérios com cena de ação e do suspense. É basicamente o que eu falei no começo sobre a série em si, né? Mas não vamos focar exatamente na série, mas sim no que diz respeito à história, né? O que a série quer passar com a história, né? Bem, infelizmente, cerca de 30 anos mais ou menos, percebo, tá? Aqui está a minha reflexão, que a maioria da população brasileira não conhece nem a série, muito menos gosta de história. Como ciência, né? História como ciência, né? Aquilo que é fato, é cabal, tá bom? E o pior não é isso. O pior é ver e saber que a história, como a conhecemos, né, está sendo distorcida por grupos ideológicos ligados ao comunismo. Eu botei comunismo porque é o que está mais predominando nos canais de comunicação. Mas também tem o nazismo também que trabalha muito nessa questão. E outros grupos um pouco menor são os fascistas, tá?
Mas enfim, que eu estou dando apenas um exemplo, mas existem outros grupos que estão aí distorcendo a história. Não somente grupos políticos, mas também grupos religiosos, como por exemplo as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová distorceram completamente a história da Bíblia e do próprio Jesus Cristo. E também temos o mormonismo também distorcendo a história e as seitas por diante, tá? Não é só um quadro ideológico político, mas também religioso. Bem, e cujo objetivo o objetivo de todos esses grupos, tá? Em geral, da esquerda como um todo, tá? É criar várias narrativas. O objetivo desses grupos é criar várias narrativas. Eles pegam fatos do passado e interpretam de diversas formas, de diversas maneiras para distorcer a realidade e criar uma enorme rede de desinformação ou uma rede de engano, de mentiras, de fraudes, onde você nunca vai conseguir chegar a um objetivo real sobre a verdade. Por exemplo, eu como estudante de história tenho pegado livros didáticos aqui da faculdade e tenho percebido constantemente as ideias marxistas da década, quando fala-se sobre o período militar de 64 e tudo mais. Então sempre tem da ditadura e tudo mais, que os bandidos eram os militares, os mocinhos eram os guerrilheiros, né? Os revolucionários da ditadura do proletariado. Então há essa mudança e ela está acontecendo. Então, é tanto que a desinformação não simplesmente trabalha com a falsidade da verdade, mas ao mesmo tempo ela é capaz de se autofalsificar para criar o duplo pensar, uma nova linguagem, como está acontecendo no dia de hoje, passo a passo. Bem, e o que isso quer dizer? O que eles querem realmente? Eles querem criar um mundo comunista, um mundo utópico, um mundo pós-apocalíptico, tá? O mundo comunista, se você não conhece o meu livro, Os Fundadores do Comunismo Destruíram a Igreja, eu trago a teoria e a tese de que o mundo comunista é um mundo pós-apocalíptico. Nós estamos entrando a partir de 64, a partir também de 89, tá? São datas interessantes. Eu imagino que essas datas, e também a Segunda Guerra Mundial, 1949, entendeu? Essas datas marcam o início do apocalipse, tá? Estamos no apocalipse comunista, mas de fato o comunismo ele só vai acontecer no pós-apocalipse, entendeu? Se você quiser saber mais, é só procurar-me no final do vídeo para adquirir nossa obra. Enfim, a história é tão importante que diversos grupos ideológicos estão querendo reescrever a história, implantar memórias falsas e criar uma sociedade bestial, abre aspas, por meio das escolas, instituições de ensino e universidades, tá? É tanto que no episódio 3, voltando aqui ao filme, a série do filme, no episódio 3 da primeira temporada, a assistente de Sidney Fox já falava sobre a revolução feminina, né? Abre aspas, na verdade, revolução sexual. Então há uma cena em torno de 8 minutos mais ou menos, depois retorna no final, essa ideologia chamada revolução feminina ou feminismo, no próprio filme de uma forma muito superficial, muito sorrateira, muito invisível. Mas se você prestar atenção, você vai encontrar justamente isso. Já nessa série havia a influência de movimentos ideológicos tentando romper, né, a audiência, né, através de uma personagem que era assistente da professora. Bem, ou seja, esse grupo ideológico está em todos os cantos, independentemente de se você acredita ou não. Eles têm controlado a mentalidade de toda a população hoje em dia. Não todos, obviamente. Então, esses grupos ideológicos são ligados à esquerda e querem e já conseguiram apagar a história geral, abre aspas, a história real, fecha aspas, no sentido da cosmovisão cristã, da filosofia grega e do direito romano.
Bem, quando eu digo assim, grupos ligados à esquerda, eu quero também dizer que esses grupos que são ligados à esquerda podem e estão trabalhando nos dois lados, ou seja, pode haver grupos ideológicos da esquerda dentro da própria direita, entendeu? Isso é uma forma de corromper a sociedade. Então, esse é outro assunto, outro detalhe que depois a gente pode retomar. Bem, vivemos no século XXI, em uma sociedade que ama a injustiça, onde pouco a pouco tudo é convertido no culto à ideologia de Karl Marx, né? Esse culto já vem de Paulo Freire, né, na pedagogia do oprimido, e em diversas literaturas que está aí no mundo das faculdades, escolas, etc. Onde eles pegam o oprimido e o exaltam a uma certa deificação para destruir o opressor. Por isso que existe esse culto relacionado a isso. Mas lá no fundo é tudo um grande engano, né? A propaganda do mal está indo muito bem, infelizmente. Hoje a história serve à ideologia de gênero. Esses ideólogos, tá, principalmente da escola de Frankfurt, Max Horkheimer, né, Theodor Adorno e também o Gramsci, Antônio Gramsci, tá? Esses pensadores mais recentes, eles estudaram a sociedade capitalista e a suposta sociedade comunista. Logo, eles são super inteligentes. Então, aqui só uma observação, porque esse pessoal que criou essas ideologias, né, e escreveu no papel, documentando tudo, os planos, os projetos para uma nova ordem mundial, tá? Esse grupo realmente trabalhou dia e noite incansavelmente para distorcer e guerrear contra a nossa sociedade ocidental. Mas os que hoje se dizem seguidores do socialismo, tá? Grande maioria deles não são pensadores teóricos, então são apenas soldados cegos, acéfalos, sem inteligência, sem capacidade de pensar, totalmente robotizados, sem espírito, sem alma. Então, esses grupos que nós temos por aí, MST, CUT, não é? Alguns grupos ligados a invasões de terras, não é? E apoiadores da pedofilia, do casamento homossexual e tudo mais. Esses grupos não são pensadores, eles são apenas repetidores de ensinos de Theodor Adorno, Max Horkheimer, desses grandes e super inteligentes seres humanos que estudaram para o mal. Tá? Enquanto isso, o bem, vamos dizer assim, o lado do bem, não temos pensadores grandes para combater esse público. O único que aparentemente apareceu aqui no Brasil, não exatamente no Brasil, mas que na verdade morava nos Estados Unidos, foi o Olavo de Carvalho. Dentro da comunidade evangélica não se tem um pensador que estudou tanto quanto ele para combater ativamente a ideologia comunista como um todo. Existem tentativas muito superficiais que não vai incomodar os poderosos, né, que estão no poder e sempre vão permanecer no poder. Existe sim, mas muito enfraquecido e tardiamente, tá? Só uma consideração sobre isso. Mais adiante, creio que para realmente restaurar o Brasil, abre aspas, não precisamos de nenhuma ideologia. Uma outra observação, o conservadorismo não é ideologia. A única coisa que precisamos é do conservadorismo, tá? Nessa minha reflexão, tá bom? E de nenhum político com título de salvador da pátria. Isso seria um engano, fecha aspas. O que realmente precisamos é da história, como era e sempre foi. E assim podemos ajudar a nossa comunidade, ou seja, por meio da história, nós podemos conhecer e traçar o caminho para a sociedade, ver os erros dos antigos e os acertos. Imagine que a gente precisa desse detalhe para compreender bem para onde caminha a sociedade, certo? O fato de que a história, abre aspas, sua e de todos nós, fecha aspas, que dá sentido a um acontecimento, espere, entenda bem.
Imagine um importante acontecimento e se ele não tiver sentido, abre aspas, origem, finalidade, aprendizado e conclusão, fecha aspas. Essa ação, esse fato, esse acontecimento é impossível de ser compreendida logicamente e muito menos não vai ser preservada, tá? Não vai ser extraído nada de positivo para futuras gerações ou para o presente. Assim, assistir a série e me dedicar a uma ciência chamada história me ajuda a ressuscitar, né? Viva a Páscoa cristã conforme a história do Novo Testamento, onde Jesus Cristo, que é Deus e homem, venceu a morte e os seus demônios e permitiu a salvação dos eleitos, tá? Então, até mesmo a história existe dentro da própria história do Novo Testamento. Por fim, precisamos realmente viver a história, e só que quem vive assim é um lutador. Quero dizer uma última coisa: o estudante de história ou o historiador é um profeta do passado, não do futuro. Abre aspas, aquele que por meio de documentos históricos absorve todo o significado do tempo onde nós estamos para nos ajudar a entender qual é a importância de cada um de nós. Fecha aspas. Por fim, se você gostou desse nosso texto, dessa nossa reflexão, se inscreva no canal Refúgio Teológico, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? E nos ajuda aí nessa ideia de compartilhamento do conhecimento, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.